Olá, bom dia! No programa de hoje vamos falar sobre jovens talentos que escolheram a consultoria como carreira. É um caminho cheio de oportunidades e de aprendizados. Ser ponto de apoio de empresas de todos os portes e segmentos exige raciocínio, compromisso, atitude e uma busca incessante por conhecimento. O Aquila tem um programa de estágio que está atraindo jovens universitários cheios de vontade de aprender e de ensinar. Quem sabe esse também não é um caminho para você ou para alguém que você conhece. Vamos entender mais sobre essa oportunidade, conversando com um dos fundadores e referência técnica do Aquila, Raimundo Godoy, e com a sócia diretora de pessoas, Fernanda Abreu. Bom dia, Raimundo, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Débora. Raimundo, vou começar com você. Qual a importância estratégica do nosso programa de estágio? Formar os consultores do futuro. Quer dizer, formar em casa aqueles que no futuro vão fazer a diferença. Então nós temos que buscar nas universidades aqueles que nós entendemos que possam ser no futuro grandes consultores. E Fernanda, para se inscrever no programa de estágio do Aquila, o estudante precisa estar em qual momento da graduação? Como a ideia do Aquila é que esse estudante seja contratado pela empresa, o ideal é que ele esteja faltando 2 anos para a formatura dele. Aí ele entra já com um pouco de experiência, né, Já Fernanda? entra com um pouco de experiência, não entra cru, né? Raimundo, você orienta a equipe que busca estudantes que cursam uma área específica de conhecimento ou eles podem estar cursando qualquer área e qualquer faculdade? Não tem uma área específica de conhecimento. Nós buscamos estudantes que realmente tenham talentos. Então nós temos 3 fases no nosso negócio. Gerar conhecimento, a capacidade de gerar conhecimento, formar e treinar e produzir resultados. Então ele pode ser um grande analista, mas também pode ser muito forte no relacionamento com as pessoas. Então nos interessa aquele profissional que tem uma grande ambição no futuro. Inclusive, Débora, nós temos aqui no Aquila advogados assumindo papel de liderança, veterinários assumindo papel de liderança. Então, como você pode ver, realmente o que nós buscamos são talentos. Aliados aos engenheiros, aos estatísticos, economistas. Economistas e tudo mais. Fernanda, tradicionalmente as consultorias atraem mais homens, mas isso vem mudando muito, né? Qual o percentual de mulheres que você selecionou nos últimos processos? Nesse último processo que nós fizemos, 53% de aprovados foram mulheres, né? Elas estão realmente, essa nova geração, elas estão em busca de atividades que façam a diferença, mais dinâmica, conseguem conciliar tanto a vida profissional quanto a vida pessoal. Então, vamos conhecer um desses jovens talentos que integram o quadro de consultores do Aquila. Eu conversei com Camila Franco Rodrigues e você confere agora como foi o bate-papo. A Camila é natural de Belo Horizonte, é formada em administração e entrou no Aquila em 2014. Ela já atuou em 5 projetos de consultoria. Camila, você começou sua experiência profissional na empresa júnior da UFMG. O que te atraiu para a consultoria? No primeiro dia de aula na UFMG, a gente foi apresentado ao curso e algumas iniciativas dentro da faculdade. Uma delas era uma empresa júnior de consultoria. E lá fiquei por volta de 2 anos. Assim que eu saí, eu já queria continuar na consultoria. Eu vi que era isso que eu queria e gostei. Eu fiquei sabendo do Aquila, porque meu pai trabalhou numa empresa que tinha uma consultoria do Aquila. E ele me falou, o pessoal é muito bom, esse pessoal é diferente, eles trazem ideias novas, eu acho que seria muito bom para você ir para lá. E aí eu participei do processo seletivo e passei. Que bom, né, Camila? Porque você tem essa vocação mesmo. E Camila, nós temos o jeito Aquila de ser, que se apoia em 3 pilares: capital, conhecimento e relacionamento. No início, qual te exigiu mais atenção? Eu acredito que tenha sido conhecimento, porque quando a gente entra, a gente é apresentado a vários treinamentos. Então a gente faz treinamento de Excel, a gente faz treinamento sobre o método e a curva de crescimento é muito rápida, é muito acelerada, tem muita coisa para absorver. Então acredito que é o que a gente tem que dar mais atenção, até para a gente conseguir depois desenvolver o relacionamento e entregar o capital, que é o resultado, né, para os nossos clientes. Se você fosse chamada agora para viajar para a Itália para atuar como consultora em um projeto do Aquila, de quanto tempo você precisaria para arrumar suas malas e pegar o avião? Uai, se o Aquila quiser, eu vou para casa agora lá, juntar as malas e posso ir. O Aquila precisando, pode contar comigo que eu vou, com certeza. Realmente é uma experiência diferente, com certeza. E o consultor, né, Camila, tem que estar de prontidão sempre. Uma característica sua é conseguir se posicionar bem diante de situações de pressão, mesmo sendo, às vezes, a mais jovem da reunião. Como ser firme sem perder a delicadeza e elegância?
Acho que eu aprendi muito disso com você, né? Mas assim, eu acho realmente que é um dos meus pontos fortes, mesmo eu sendo jovem. A gente tem reunião com diretores que são, às vezes, muito mais velhos. Então, como que a gente faz, né, para se posicionar e se posicionar de uma forma assertiva? Eu acredito que muito disso vá com você estar preparado. A gente tem que sempre estar preparado e contra fatos e dados, não argumentos, né? Se a gente está bem embasado e se a gente conhece o cliente, entende daquele processo, a gente consegue se posicionar mais firme. E Camila, eu que te conheço desde o início da sua carreira, posso te falar que realmente isso é um ponto muito forte seu. Continue assim e eu te desejo muito sucesso na sua carreira. Muito obrigada, Débora, e aproveito para agradecer ao Aquila pela oportunidade de confiança. Fernanda, a Camila e outros trainees que atuaram no programa de estágio estão vivendo hoje um rito de passagem para se tornarem sócios. Como se dá esse processo? Esse processo é um processo muito sonhado e desejado pelos nossos estagiários e trainees. Ele inicia como estagiário, passa 2 anos sendo avaliado, sendo treinado por um consultor especialista num determinado assunto. Num certo momento em que ele passa para trainee, ele faz um debate técnico com alguns sócios especialistas para que possa avaliar não só a postura, a forma com que ele se dá em situações difíceis. A partir desse momento, ele fica mais 3 anos trabalhando como trainee e analista e num determinado momento um próprio sócio da instituição indica ele para ser um sócio da empresa. E nesse momento a gente faz um novo debate, onde ele é avaliado tanto pela liderança quanto pelos nossos sócios que são gerentes de projeto. E também, Débora, ele sempre tem um padrinho dentro da instituição. No momento que ele vira, por exemplo, um estagiário, ele começa a fazer uma conexão com a liderança. Então nós temos vários líderes, vários especialistas, e ele começa a se identificar em uma área específica e começa a crescer no processo. Então quando ele é convidado a ser sócio, ele tem dentro da instituição um sócio experiente, quer dizer, que é sempre o seu padrinho. Então ele está sempre conectado com uma referência dentro da organização. Ele nunca está sozinho. Está sempre trabalhando em equipe, né? Sempre trabalhando em equipe. E Raimundo, vamos falar mais sobre o jeito Aquila de ser? Perfeitamente. Qual é o raciocínio que está na base desses 3 pilares? 3 pilares é o seguinte: nós temos um nosso que nós chamamos de afeto societário, quer dizer, o prazer de servir, o prazer de prestar um serviço, a busca contínua pela excelência. Então, a primeira coisa, o que eu tenho que ter? Um relacionamento de confiança de longo prazo. Segunda coisa muito importante é a gestão do capital empregado. Quer dizer, o cliente nosso tem que ganhar muito, o Aquila tem que ganhar, e aí sim o consultor ganha. E terceira, geração de conhecimento. Ele precisa continuamente a produzir conhecimento. Ele não pode ficar parado. Ele não pode ficar estático na organização. Ele sempre tem que trazer novidades, buscar e levar conhecimento. Então esse é o jeito Aquila de ser. Vamos trazer para essa conversa outro depoimento. É de mais uma nova sócia do Aquila que entrou na empresa em 2017. Carolina Alves nasceu em Pinhuim, interior de Minas Gerais. Hoje está trabalhando aqui na capital. Oi, Carolina. Você começou sua experiência como estagiária no Aquila atuando em uma prefeitura. Imagino que isso tenha te dado muita experiência. Como é que funciona a dinâmica do serviço público? Qual foi seu maior aprendizado? Eu era estagiária, primeira oportunidade, primeira experiência, é conseguir entender como tudo funcionava, como tudo se relacionava, entender como que isso impactava, né, como que a gente poderia gerar algum resultado dentro desse contexto que é tão diferente, que é tão específico e particular. Então, acho que, incluindo isso, a gente tem os processos dentro do setor público que são mais delicados do que no privado, a gente entende que tem essa diferença. O objetivo principal é a gente gerar um retorno para a sociedade, mas a gente também tem que pensar na gestão eficiente. Você está planejando fazer uma pós-graduação. Qual área? Por quê? Desde a faculdade eu sempre tive muito interesse na área de finanças. Eu vi um pouco durante a universidade, mas não tive a oportunidade de me aprofundar. Então eu pretendo me especializar, estudar um pouco mais nessa área, porque durante a prática, na consultoria mesmo, atuando nos clientes dentro do Aquila, eu percebi que eu tenho um interesse muito grande pelo assunto e por aprofundar mais, conseguir aplicar cada vez mais isso nos nossos clientes, e é uma coisa que me chama muito a atenção. Então, quero fazer alguma coisa na área de finanças, mas também aplicado à gestão, que é uma coisa que eu acabei me apaixonando também ao longo dessa trajetória dentro do Aquila.
Então, Carolina, vamos falar um pouquinho da sua experiência internacional. Você já atuou no projeto do Aquila na Colômbia. Sim. Existe um desafio diferente, além da língua, de ser consultora em outro país? Com certeza, assim, além de você estar 100% do dia falando em outro idioma, tem a questão da cultura, né? Você está inserida num contexto completamente diferente, onde as pessoas viveram realidades diferentes, então o modo de trabalhar deles é específico daquele país, devido à cultura que eles têm, devido à vivência que eles têm de realidade, de mundo, e eu acredito que isso também se aplica muito ao Brasil. A gente sair da região sudeste para a região nordeste ou norte, a gente vai sentir também esse impacto. Eu acho que é uma experiência indescritível, assim. Eu cresci muito, foram poucos meses, mas foi um aprendizado muito grande, uma experiência sensacional, incrível. É consultoria e adaptação. Com certeza, né, Carolina? Totalmente. E pra gente encerrar, me conta, como é que você lida com pressão? É prazo curto? É cliente querendo resultado? Dentro da consultoria isso é inevitável, né, Débora? Então, eu acho que para a gente conseguir lidar com essa questão dos prazos curtos, dessa pressão que ela acontece quase que de forma diária, é muito importante a gente se organizar, definir as prioridades, definir o que deve ser feito, para a gente não se perder dentro das demandas que surgem, a gente ter resiliência, para a gente acreditar que a gente consegue, ter dedicação com o trabalho que vai ser feito. E eu diria também que um equilíbrio entre a vida profissional e a pessoal ela é fundamental para a gente conseguir manter esse foco, sabe? É na prática, com a execução, com o aprendizado, que a gente consegue chegar nesse resultado esperado e resultado ótimo. Então, obrigada, Carolina. Seja bem-vinda ao nosso time de sócios. Eu que agradeço, Débora, o convite, a oportunidade de estar aqui falando com você. Agradeço também ao Aquila pela oportunidade de ter me tornado sócia e por tudo que já me proporcionou até o momento. E também aos meus clientes, né, por todo o aprendizado, por tudo que eu consegui construir com eles ao longo desses últimos anos. Muito obrigada. Raimundo, a gente viu aí que a Camila começou a sua experiência na consultoria atuando no serviço público, que tem uma dinâmica muito diferente do setor privado. Esse aprendizado amplo é um dos atrativos da carreira de consultoria? O consultor não tem rotina, ele sempre é desafiado. Então, o fato de trabalhar no setor público tem algumas características, mas a produção de resultado, o relacionamento, a busca contínua do conhecimento faz parte do consultor. Quando ele vai para o setor privado, em alguma área específica, ele tem que levar essa bagagem. Ele nunca começa do zero. Nosso trabalho tem que ser um marco naquela empresa. Quer dizer, o que a gente sempre acha? Que é antes e depois do Aquila. Então, o consultor ele nunca está numa atividade assim, estática. Ele está sempre convidado a ser extremamente dinâmico, ser elegante e, acima de tudo, capaz de trazer grandes novidades para os nossos clientes. Desafio mesmo. Fernanda, o índice de estagiários que se tornam trainees é alto, em torno de 95%. Mesmo com o desafio intenso de estar atuando em projetos de muita responsabilidade, o que poderia fazê-los desistir? Qual é o segredo dessa alta retenção? O segredo da alta retenção é como o Raimundo falou. É, na verdade, desafiá-los o tempo inteiro, trazê-los para o conhecimento e para o desafio. E a busca contínua, né, Fernanda? Pela perfeição. Pela perfeição. Quer dizer, nós nunca vamos conseguir a perfeição, correto? Não. Jamais. Mas a gente jamais. tem que ter essa ambição. Mas a máxima crítica, sim. Eu, depois que faço um trabalho, realizo um trabalho, eu estou pronto para criticá-lo. Quer dizer, eu fiz o meu melhor. O que a gente busca com os consultores é não ter medo de ousar. É não ter medo de propor. O desafio é apaixonante, né, Raimundo? É a paixão. É o modelo mental OPA que faz parte da excelência comercial. É o otimismo. Quer dizer, ninguém contrata um consultor pessimista, concorda? Não, de jeito nenhum. É a paixão pelo que faz. É a paixão e terceira, a ambição. Querer sair de onde estou e ir para um patamar diferente. Melhorar minha qualidade. Eu quero trazer para ilustrar esse bate-papo com a Fernanda e o Raimundo as opiniões de uma das mais novas sócias do Aquila, a Hortência Madeira. Ela também passou pelos programas de estágio e de trainee antes de se tornar sócia da empresa. Confira. A Hortência nasceu na cidade mineira de Virginópolis e se formou em engenharia de produção civil. E hoje está fazendo pós-graduação em finanças. Hortência está no Aquila há quase 4 anos e já atuou em 3 projetos.
Hortência, eu sei que foi uma amiga que te disse sobre o Aquila e eu tenho curiosidade para saber o que ela falou que te convenceu a disputar uma vaga de estágio e entrar para o nosso time. Isso mesmo, Débora. Na época eu trabalhava na área de engenharia civil e o trabalho era muito monótono e repetitivo. Assim, minha amiga me conhecendo e sabia que eu gostava de estudar e de mudanças, me falou para eu estudar um pouco sobre o trabalho de consultoria. Foi nessa época que eu conheci o Aquila e me inscrevi no estágio. Então, Hortência, se você não gosta de rotina, eu acho que aqui foi o lugar certo para você se encaixar, né? Com certeza. O trabalho de consultoria não tem rotina. E mesmo eu sendo estagiária naquela época, que tinha alguns trabalhos que eram rotineiros, eu tive uma experiência muito incrível, onde eu tive que ter muita energia e motivação para trazer resultado para o meu cliente. Hortência, você já viveu o desafio de estar em 2 projetos de consultoria ao mesmo tempo. E eu sei que se pudesse escolher, ia repetir esse formato. Por quê? Trabalhar em 2 projetos diferentes foi meu primeiro desafio como trainee. Isso é muito bom, uma vez que eu não gosto de rotina. Então eu consigo estar de manhã em um cliente e de tarde em outro cliente. E desde que você entrou no Aquila, você viajou para 8 estados brasileiros em poucas semanas. E esse conhecimento territorial, entender a cultura de outros estados, já que temos um país muito grande, você acredita também que te ajuda a ser uma consultora melhor? Eu tive a oportunidade de viajar vários estados e, como diz um cliente, dentro do Brasil existem vários Brasis. E com certeza, vivenciar culturas diferentes foi essencial para aumentar minha sensibilidade, perceber problemas diferentes, aumentar meu repertório e propor soluções cada vez mais adequadas aos nossos clientes. E por falar em viagens, você fez 2 estágios na Alemanha. O que mais te acrescentou em termos profissionais nessa sua experiência? No ano de 2013, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio na Alemanha. Isso agregou muito na minha vida pessoal e profissional. E para completar, Débora, os alemães são muito exigentes. Isso me fez aprender a trabalhar sob pressão. E para a gente encerrar dos 3 pilares do jeito Aquila de ser, o que te exigiu mais atenção no início? O pilar capital. Os outros 2 pilares, conhecimento e relacionamento, eu já pude desenvolver na minha trajetória acadêmica. O pilar capital com certeza era algo inovador na minha carreira, mas já no primeiro trabalho com o cliente, com foco em resultado, ele já foi desenvolvido junto com a equipe que eu trabalhava. Então, muito obrigada, Hortência. Seja bem-vinda ao nosso time. Obrigada, Débora, e eu estou muito empolgada para esse novo desafio. No programa de hoje, estamos te apresentando todos os detalhes da carreira de consultor. E estamos fazendo isso a partir de histórias de ex-estagiários do Aquila que se destacaram tanto que foram convidados para se tornarem sócios da empresa. E vamos conferir agora mais 2 depoimentos. Eu converso primeiro com a Renata Tonelli. Há cerca de 6 anos entrou para a nossa equipe como estagiária. Ela é engenheira civil e, por conta da influência familiar, sempre conviveu muito com o setor de construção. Renata, primeiramente eu quero entender, por que você partiu para a consultoria ao invés de seguir o caminho de vários parentes nos projetos de construção? Que mudança que você buscava? Eu buscava algumas respostas, porque um dia, numa mesa de reunião, eu escutei até com certa naturalidade que as perdas de uma empresa de construção civil chegasse a de 3 para 1. Então, basicamente, a cada 3 prédios construídos, 1 é perdido financeiramente. E aí, ninguém se incomodou com essa informação, e aquilo, na verdade, me incomodou muito. Né? Aí eu fui procurar alguns motivos que aquilo acontecia tanto. E aí eu fui ver que falta gestão de tempo, falta gestão dos materiais, falta gestão de orçamento. Então eu queria entender um pouco mais desse lado. A construção civil impulsiona a economia do país, é uma das principais empregadoras e é inviável ela ser tão insustentável assim, né? E quando você entendeu que precisaria desenvolver o jeito Aquila de ser, isso te pareceu difícil ou já estava alinhada com nossos valores? Logo que eu entrei, eu sentia que eu era um pouco mais tímida, mas de cara eu caí num projeto que eram muitos sócios e muitos advogados. Então eu fui forçada a desenvolver a argumentação, a comunicação, para conseguir entrar em debates preparada com eles. Se desenvolveu muito bem. Renata, você teve a oportunidade de trabalhar na França, em um dos nossos projetos, dentro de uma indústria de aço. Qual foi seu maior desafio? Ter que relacionar em outra língua ou as diferenças culturais? Logo que eu recebi a locação, eu imaginei que seria o idioma. Mas eu cheguei lá e eu vi que a barreira cultural é bem maior. Né? O brasileiro se porta em relação ao trabalho de uma maneira muito diferente que o francês. E até a gente achar essa sintonia, essa sincronia foi sofrido, mas eu aprendi muito com eles. Eles têm muito bem separado, muito bem dividido o que é trabalho, o que é o momento de lazer deles, e eles não misturam as coisas. Renata, eu sei que você pensa em se casar e ter filhos. E já pensou como vai ser conciliar a sua carreira profissional com a demanda que a família exige?
E aí, você acha que vai dar conta? Eu acho que é possível conciliar sim. A gente tem excelentes exemplos dentro da empresa, eu tive muitos exemplos dentro da minha casa. E aqui mesmo no Aquila a gente tem alguns exemplos incríveis, né, de pessoas que conseguem conciliar bem. A Natália Godoy, que eu tenho mais contato, a Fernanda Abreu, até você mesmo, Débora, que tem 2 pequenininhos. Com certeza. Com 2 filhos pequenos não é fácil, mas a carreira profissional tem muito futuro. Renata, muito obrigada e seja bem-vinda ao nosso time. Obrigada, Débora. Agradecer também ao Aquila por todas as oportunidades dadas até hoje e dizer também que estou pronta para qualquer desafio. O Pedro Menezes mora na região metropolitana de Belo Horizonte, em Betim, e se formou em administração. Ele entrou no Aquila em 2015 e hoje está trabalhando em um projeto na cidade de Petrolina, em Pernambuco. Pedro, você estava quase na metade da faculdade quando decidiu seguir na carreira de consultoria. O que te chamou a atenção nessa área? Então, na época, eu estava lendo a história de empresas que eu admiro e eu percebi que todas elas, em algum momento, contaram com o suporte de uma consultoria. E a partir dessa ajuda, elas melhoraram seus resultados. E eu quis fazer parte disso. E Pedro, você está atuando no seu 6º projeto de consultoria no Aquila e agora em tempo integral no cliente. O que muda quando você passa a ser a referência dele? O que muda, principalmente, é que a gente passa a ser o responsável pela execução de todas as etapas do projeto. O que, por um lado, é uma responsabilidade muito grande e, do outro, é um privilégio também, porque a gente aprende muito com essa nova fase. Para se tornar sócio, você precisou comprovar competências em diversos aspectos. E você passou por um processo de sabatina, que é muito puxado, né? Como você se preparou? Eu aproveitava o final de semana, feriado, li os livros, né, que nós já publicamos, treinamentos que eu já fiz e conversava muito com outros líderes do Aquila que já passaram por esse processo também. E para a gente encerrar, você costuma dizer que o consultor de empresas não gera resultado apenas para o cliente, e sim gera impacto social. Por quê? Porque ao melhorar o resultado de uma empresa, essa empresa ela cresce, gera mais retorno para o acionista e gera mais empregos. E não existe programa social melhor do que o emprego. Por isso que o nosso trabalho gera muito impacto social. Isso, Pedro. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho e seja bem-vindo ao nosso time. Obrigado pela oportunidade, pela ajuda até aqui e eu estou pronto para essa nova fase como sócio do Aquila. Fernanda, continuando a nossa entrevista. Pedro Menezes falou pra gente do desafio de passar pela banca, dos consultores mais experientes do Aquila antes de se tornar sócio. É um momento tenso para eles, né? É verdade, Débora. É um momento sonhado e ao mesmo tempo tenso. Porque o que acontece? Nesse momento, quando eles estão virando trainee, é um momento em que eles têm que passar por um debate técnico, onde eles vão ser sabatinados para ver tudo que ele aprendeu. Nesses 2 anos, ele em 1 hora vai ter que vender para sócios experientes o conhecimento dele. Raimundo, a Renata confessou na entrevista que era muito tímida no começo. Como a nossa equipe de consultores trabalha para ajudar esses jovens estagiários e trainees a desenvolverem habilidades necessárias para se tornarem bons consultores e no futuro grandes líderes? No nosso curso de formação aqui temos uma formação chamada extrema pressão, que a gente coloca o trainee, o analista, como líder de um grupo. Então a timidez, ela começa de fato, depois ela começa a desaparecer, porque a ajuda daqueles mais experientes vão transformando a timidez em ação. E para a gente encerrar a sequência de depoimentos de ex-estagiários do Aquila que se destacaram na equipe e que acabaram de se tornar sócios, quero trazer aqui o bate-papo que eu tive com a Ana Luísa Santos. Confira. A Ana Luísa nasceu na cidade do Cerro, interior de Minas Gerais, mas ainda criança se mudou para Vitória, capital do Espírito Santo. E hoje, nossa ex-estagiária está atuando como consultora na Bahia. Ana, quero começar falando sobre esse projeto, que vem sendo renovado há vários anos e sempre com novos desafios. O que mais te estimula? Débora, são 7 anos de projeto já, de parceria com o Aquila. E eu acho que a cada ano o desafio de surpreender o cliente é maior. E o que me estimula é a cada renovação, a cada ano, ele citar, né, a satisfação com o meu trabalho e a satisfação com os resultados. E mesmo assim você ainda fala que acorda com frio na barriga, sem saber qual que vai ser o desafio do dia. Como que você lida com essa pressão? Exatamente, todos os dias. Para quem gosta de desafio, né, tem que ter esse frio na barriga. Eu acho que no momento que não tiver mais esse frio na barriga, tá na hora de mudar. E consultor é isso, é saber lidar com pressão. E Ana, qual que é a sensação quando você implanta uma ideia ou um método que soluciona o problema do cliente?
É sensacional. A gente está implantando junto com o cliente, trabalha junto, então a gente identifica uma oportunidade e implanta essa melhoria juntos. Então a gente enfrenta os problemas do dia a dia, algum imprevisto que acontece e no final, quando a gente vê esse resultado, né, e a satisfação do cliente, depois de ter vivenciado todo esse dia a dia de implantação, de melhoria, de desafios, é muito bacana. O trabalho é sempre a 4 mãos, né, Ana? Exato, exatamente. E logo que você chegou ao Aquila, numa das primeiras conversas com o nosso diretor técnico, Raimundo Godoy, ele te falou algo que mexeu com você, que te deu aquela sensação de que você estava entrando na empresa certa. Conta pra gente o que ele disse e que reforçou sua decisão de ser consultora. Verdade, Débora. Foi no primeiro encontro do Aquila que eu participei, eu ainda era estagiária. E teve um momento com o Raimundo que em toda a fala dele eu vi muito forte 4 valores meus que eu digo que eles não são negociáveis. Primeiro, a questão do foco no resultado. A segunda é a humildade, porque eu estou sempre aprendendo. O terceiro ponto é o entusiasmo, é ter brilho no olho, é ter emoção. O quarto ponto é a fé, que para mim é a base de tudo e eu vejo muito isso nas falas do Raimundo. Quando eu peguei o seu currículo, Ana, antes de você entrar no Aquila, que eu vi a sua trajetória toda traçada ali, eu sabia que você tinha perfil e tinha uma grande carreira pela frente. Bem-vindo ao nosso time de sócios. Muito obrigada, Débora. Estou muito feliz e sucesso para nós. E nós já falamos muito sobre o tema do jeito Aquila de ser. E agora eu quero falar de outro treinamento que os estagiários e trainees recebem assim que eles entram na empresa, o treinamento de etiqueta e de ética. Resume pra gente as orientações mais importantes que esses novatos recebem. Sim, todo profissional que entra na empresa no Aquila, eles recebem um código de conduta de ética. Porque o Aquila, ele trabalha na casa do cliente, né? Então, você tem que observar como que o cliente lida com todas as questões, o horário que ele chega, como que ele se veste, né? A gente orienta eles a evitarem fofocas, né? A gente precisa, o principal ponto é da confidencialidade, porque a gente trabalha com os dados, com as informações do cliente. Então, são pontos mais importantes que nós identificamos para que eles tenham cuidado, né, uma vez que eles estão trabalhando no cliente. É fundamental para o nosso trabalho, né? Sem dúvida. E Raimundo, para a gente encerrar, eu sei que você e os líderes dos estagiários monitoram de perto a fase inicial deles dentro das empresas. Isso é fundamental para o desempenho deles. Qual é o momento que eles passam a confiar de que dão conta de assumir decisões mais difíceis sozinhos? Varia de... Cada um tem o seu tempo, né? Em função da sua formação. Por isso, na equipe tem um coordenador, aquele que, de fato, está junto com os estagiários e junto com os trainees. Então, à medida que o coordenador identifica algo, imediatamente a escola de gestão entra e prepara aquele trainee ou aquele estagiário com determinadas atuações específicas. Uma das minhas principais funções aqui, Débora, é preparar aqueles que serão as grandes lideranças do Aquila para o futuro. Então, eu tenho vários treinamentos que eu monitoro diretamente. Um deles é a extrema pressão. São 3 dias de imersão. Eu começo a me aproximar dos trainees, dos analistas, e começo a liberar as agendas para eles. Ou seja, começamos a falar diretamente. E, a partir daí, cria um relacionamento, nós chamamos de confiança. Relacionamento sem muros, sem nada que possa impedir o nosso bate-papo. Como que eu vejo a transformação de um jovem? É quando ele me procura dizendo assim, olha, eu tenho um contato, estou marcando o café para irmos juntos. Então, eu vejo que ele já começa a mudar de patamar. Ele começa a mudar de ambiente, né? Vamos assim dizer. Ele já começa a criar expectativas de ser um gerador de negócios. Alguém que vai fazer a diferença. E esse trabalho é importantíssimo, né, Raimundo, que você faz. Parabéns pelo trabalho, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje e muito obrigada por compartilhar esse conhecimento que você tem todos os dias com a equipe. Eu que agradeço a oportunidade, né? Espero que aqueles que vão assistir o programa, que estejam assistindo o programa, tenham assim, uma atividade diferente a partir desse, buscando o Aquila, porque nós estamos abrindo agora uma carreira muito forte de estagiários, né? Sim. Vamos agora, a partir de janeiro, contratar 50. os estagiários para começar uma nova proposta, né?
junto conosco. Junto conosco. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado. Obrigada, Raimundo. E também, Fernanda, muito obrigada pela sua presença aqui e sucesso no programa. E agora, quem teve interesse, como é que entra em contato com a Aquila? Basta entrar no site aquila.com.br, carreiras, e se inscrever. Aguardamos todos vocês que tiverem interesse. Nosso programa fica por aqui. Querendo rever ou compartilhar com seus amigos empreendedores o conteúdo desse programa, é só acessar o YouTube da TV Band Minas ou do Aquila. E se você está com alguma dificuldade de gestão aí no seu negócio, manda sua dúvida pra gente, que nossos consultores vão responder. Nosso e-mail é gestãocoidentidade@aquila.com.br. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases de gestão para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!